Bom, o hino nacional brasileiro, ele vai comemorar 100 anos em 2022. O nosso atual hino, ele é uma adaptação do hino imperial, da coroação de Dom Pedro II, que foi escrito em meados de 1840 e 1844, que é o hino de sagração do golpe da maioridade e da ascensão de Pedro II como governante no Brasil. É importante a gente frisar que quando teve o golpe republicano, em meados de 1889, foi escrito um novo hino, que é o hino A Bandeira, do Olavo Bilac. Um hino que tem vários problemas, inclusive é um hino que não é bem visto pela população brasileira como um todo, né? Então é um hino que foi marginalmente esquecido, até mesmo Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente brasileiro, disse que preferia o hino antigo. Inclusive, Deodoro da Fonseca era monarquista no seu seio, no seu âmago. De toda forma, o hino brasileiro, ele continuou sendo tocado, o hino do Império, embora não tivesse letra. Então, boa parte da composição do hino nacional brasileiro, ele era tocado igual o hino da Espanha, sem música, quer dizer, sem versão cantada. E isso foi feito um concurso em homenagem ao centenário da independência, em que acabou se criando uma nova letra, que é totalmente criada no panasianismo. Então ela é uma letra muito complicada. É difícil da gente decorar essa letra, até porque ao invés de uma função gramatical linear, de sujeito, verbo e complemento, ela é totalmente invertida. Então, por exemplo, ouviram no Ipiranga as margens plácidas. Um verbo, complemento, e depois que vai ter o sujeito. Então, é muito complicado você decorar o hino brasileiro. E um dos detalhes que a gente deve destacar é que o hino brasileiro, ele é um hino melódico, né? É um hino que tem uma diapasão que acaba trazendo uma sensação também de euforia e também de nacionalismo. Então, o hino brasileiro, quando foi escrito em meados de 1840, ele era um hino também de criação do Estado brasileiro. Então, ele estava inserido no contexto do nacionalismo e da criação da identidade brasileira, né? Uma identidade junto ao Império do Brasil. Então, a partir disso, é feita essa sagração do hino brasileiro. O hino brasileiro se notabiliza principalmente na Guerra do Paraguai. Acaba que um grande concertista, que é o Luiz Gottschalk, né, Luiz Miró Gottschalk, que ele nasceu em 1829 na cidade de New Orleans, nos Estados Unidos, ele acaba aportando em várias porções da América. Ele era um pianista viajante. E como ele era de uma família sulista dos Estados Unidos, embora ele fosse abolicionista no fundo, ele acaba migrando para outros lugares das Américas em virtude da destruição que o sul dos Estados Unidos recebeu, né? Então ele passa por Cuba, depois ele visita Porto Rico e posteriormente ele vem ao Brasil. Há uma passagem dele também em Montevidéu. Então, boa parte das suas músicas é em relação a essas viagens. E uma dessas músicas é escrita em meados de 1860, 1863, que é a Sinfonia Triunfal sobre o hino nacional brasileiro. E é uma sinfonia em honra à Princesa Isabel. A Princesa Isabel tinha acabado de se casar com o Conde D, e a partir desse casamento, o Miró, que tinha grande influência na corte do Rio de Janeiro, acaba tendo ligações com a família imperial brasileira. E a partir disso, o Miró, ele dedica a sua sinfonia de sagração ao Império do Brasil e ao nacionalismo à Princesa Isabel. O Dom Pedro II fica muito satisfeito com a execução da música, tanto que há um patrocínio muito grande do governo brasileiro na questão das obras de Luiz Miró. E acaba que Gottschalk se torna um dos discípulos, né, da monarquia como um todo, mesmo ele sendo americano, mesmo ele sendo pró-União. E de toda forma, o Miho Gottschalk ele tem uma trajetória muito interessante.
porque ele é de uma elite do sul dos Estados Unidos. A mãe dele, inclusive, é de descendência da elite francesa que vivia no Haiti, que fugiu com a Revolução Haitiana. E o pai dele era um judeu inglês, ligado ao comércio. Então ele viveu num ambiente abastado. Quando há a guerra da União, ele acaba empobrecendo. Nisso, ele acaba optando por migrar e virar um pianista viajante. E aí, ele acaba aportando no Brasil, que o Brasil já era um país de influência continental nas Américas. E era um país ainda de influência escravista. Então, o ambiente, muitos americanos acabaram vindo para cá, né? Fundaram inclusive a cidade de Americana, que foi visitada pelo Jimmy Carter nos anos 70 e que era uma cidade de confederados. De toda forma, o Miro ele acaba se envolvendo num dos problemas lá em New Orleans. Ele se envolve com uma menor de idade, de 16 anos, e isso é um dos motivos para ele fugir dos Estados Unidos, porque ele estava jurado de morte, e a partir disso ele começa a fazer várias obras para se financiar. Chegando no Brasil, ele tem contato com a família imperial, ele tem várias turnês interessantes, tanto de visibilidade pelo público brasileiro, quanto também de crítica. Só que em meados de 1869 ele contrai malária, que é uma grande doença que o Rio de Janeiro recorrentemente tinha, e ainda tem problemas de sanitação e de saúde pública, né? Então, em virtude dos cortiços do Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara e boa parte da cidade do centro de Rio de Janeiro não ter uma política de controle de doenças, acaba que o Miho ele cai doente em virtude da malária, e com as febres maláricas ele acaba tendo alucinações. O médico indica que ele saia do Rio de Janeiro para se recuperar, ele acaba saindo. Só que no final das contas, com 40 anos de idade, ele falece. Em virtude disso, há uma grande comoção na imprensa brasileira, justamente porque a última obra que ele interpretou foi Morte, um tema bem emblemático. E acredita-se que ele tenha tido overdose de quinino, né? Porque no desespero da malária ele pode ter ingerido bastante o quinino e ter sucumbido. De toda forma, ficou legado. O Gottschalk ele é um dos primeiros concertistas a terem visibilidade no Brasil. Depois haveria o Alberto Nepomuceno, teria também o aporte do governo brasileiro, a figura do Antônio Carlos Gomes. Posteriormente, na era varguista, teria o Villa-Lobos. Na Primeira República teríamos o Ernesto Nazaré, né? Então, vários concertistas importantes surgem desse legado que o Gottschalk inicia no Brasil, né? De toda forma, fica o legado da Sinfonia Triunfal sobre o hino brasileiro, recorrentemente tocada quando acontece algum evento nacional importante. Por exemplo, na morte do Tancredo Neves, a sinfonia foi tocada, e recorrentemente também tocava na rádio, por exemplo, a Super Rádio FM, tocava isso no final da meia-noite para exaltação do programa, né? Então, é um hino muito interessante, um hino que destaca as benesses do governo segundo, que tem vários problemas, inclusive um deles, o mais sério, é o prolongamento da escravidão, mas também tem seus méritos, né? E dessa forma, acaba que a sinfonia é também uma maneira de dar diapasão também aos valores nacionais, ao orgulho brasileiro e tudo mais. De toda forma, é uma explanação rápida que fiz, e eu dedico esse episódio a quem teve interesse de escutar esse tema, inclusive deixando ao final dessa composição a execução de Gottschalk do hino nacional brasileiro. Então, muito obrigado e uma boa noite aos nossos ouvintes.